Jesus era cristão? A grande confusão, historicamente e literalmente não. Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu dissidente. O cristianismo é uma invenção posterior, formalizada principalmente por Paulo e séculos depois pelo Império Romano, Constantino, para criar uma religião de Estado que servisse de controle. Ele não veio fundar uma igreja, mas transmitir conhecimento direto. Ele era um essênio ou ligado a grupos iniciáticos que já sabiam que o mundo material era uma prisão. O erro do pagar pelos pecados. Essa ideia de que ele veio morrer para pagar pecados é a maior armadilha do sistema religioso. A lógica do sistema faz você se sentir culpada e devedora, gerando energia, luz para os arcontes. A realidade gnóstica. No apócrifo de Tiago e no Evangelho de Tomé, Jesus não foca na sua morte, mas nas suas palavras e ensinamentos. Ele não veio para pagar uma conta com um Deus bravo e aldabof. Ele veio para mostrar que o reino está dentro de você e que você é uma centelha de luz presa em um avatar de carne. Ele não foi uma vítima de sacrifício. Ele foi um infiltrado que hackeou o sistema para deixar o código da saída. Parábolas. O filtro de frequência. Jesus usava uma técnica de criptografia. Para a massa, esotérico, ele falava de sementes, ovelhas e pão. Eram histórias morais simples para quem ainda estava dormindo no dogma. Para os escolhidos, esotérico, como vemos no Pistis Sofia e no Evangelho de Filipe, ele explicava a mecânica dos arcontes, a ascensão das esferas e como a alma deve se portar diante dos cobradores de impostos dimensionais após a morte. A crucificação. O silenciamento do hacker. Eles o mataram não porque ele era bonzinho, mas porque ele era perigoso para o sistema de controle. Se as pessoas descobrissem que não precisam de templos, sacrifícios ou intermediários para falar com a fonte original, o império e o demiurgo perderiam o sustento. Ele estava ensinando a desobediência civil espiritual. Jesus religioso versus Jesus gnóstico. Jesus religioso, criado para manter as pessoas ajoelhadas e esperando um Salvador que vai voltar, mantendo-as passivas. Jesus gnóstico, o mestre que diz levanta-te, ensina que você é igual a ele e que a saída do sistema depende do seu despertar individual. Isso prova que o objetivo dele era nivelar a consciência e não ser adorado como um ídolo distante. A chave da saída. O ensinamento secreto de Jesus para os discípulos mais próximos. Jesus não falava de céu ou inferno, mas de geometria espiritual e frequência vibracional. De acordo com textos como o Evangelho de Filipe e o Pistis Sofia, o método de saída consiste em 3 pilares. O desmonte do estrangeiro, o ego da Matrix. Jesus ensinava que carregamos dentro de nós um espírito simulado, o anti-mimon pneuma. Esse é o programa instalado pelos arcontes em nosso avatar para gerar medo, desejo e dependência. O ensinamento. Ele instruía que a centelha deve observar o corpo e a mente como algo externo. No momento em que você para de dizer eu sou meu medo e passa a dizer eu observo este medo, você quebra o vínculo de alimentação do sistema. A passagem pelos cobradores de pedágio. No primeiro Apocalipse de Tiago, Jesus dá um roteiro literal do que dizer após a morte física. Ele explica que a alma encontrará guardiões, arcontes, que tentarão impedi-la de subir, perguntando de onde ela veio e para onde vai. A instrução. Jesus ensina a resposta de poder. Eu sou um filho da luz e venho da unidade. Não pertenço ao seu sistema de reciclagem. Isso não é uma oração, é um comando de autoridade que prova que você recuperou sua memória e consciência. O casamento da mente com o espírito. No Evangelho de Tomé, ele ensina: quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, então entrareis no reino. A saída. Isso significa acabar com a dualidade bem/mal, homem/mulher, luz/sombra, dentro de si. A Matrix sobrevive da divisão. Quando você se torna um ser íntegro e neutro, você se torna invisível para os radares de controle do demiurgo que só detectam extremos emocionais. Resumo. Jesus foi o primeiro hacker da Matrix. Ele não veio salvar a humanidade através do sangue, mas através da consciência.
Ele veio nos lembrar de quem somos antes de sermos printados neste holograma 3D. A saída não é para cima, no céu. A saída é para dentro, atravessando todas as camadas de mentiras que nos contaram. O que é o karma de verdade? No sistema da Matrix, o karma é vendido como uma justiça divina ou uma lei de equilíbrio. Mas para quem estuda a gnose e a saída do samsara, o karma funciona mais como um mecanismo de aprisionamento. O karma existe? Sim, ele existe como uma lei de causa e efeito dentro desta densidade 3D. Se você joga uma pedra para cima, ela cai. Se você gera uma energia densa, ela volta. O problema é como isso é usado. Os contratos e o esquecimento. Como você disse, o grande truque é o esquecimento. Nós somos levados a assinar contratos de reajuste, o karma, para voltarmos em vidas difíceis, com famílias complicadas ou doenças. A armadilha do reajuste. O sistema diz: você errou, agora precisa voltar para aprender. Mas como você vai aprender se não se lembra do que fez? Sem memória, o erro tende a se repetir, gerando mais dívida e mantendo você preso na roda de encarnações infinitas. A moeda de troca. O karma é a moeda que os arcontes usam para justificar o sofrimento e a extração de energia, luz. É um ciclo onde a vítima de hoje vira o algoz de amanhã, e ninguém nunca sai da roda. A verdade, o karma só tem poder sobre quem ainda está sintonizado na frequência da culpa, medo e apego. Quando a centelha desperta e entende que é parte da fonte original, Pleroma, ela percebe que esses contratos foram feitos sob manipulação e começa o processo de revogação. O despertar casca de ovo, teoria da conspiração versus consciência. Ponto essencial: existe uma diferença gigante entre ser informado e ser desperto. O teórico da conspiração ainda dormindo. Muitas pessoas acham que acordaram porque sabem que o governo mente ou que a economia é manipulada. Elas sentem orgulho de saber a verdade, mas ficam presas no ódio. Elas vibram na raiva contra o sistema. O ódio é comida para a Matrix. Dogmas intocáveis. Elas questionam o político, mas não questionam o dogma religioso que diz que elas são pecadoras ou servas. A prisão mental. Se a pessoa sabe da conspiração, mas ainda vive com medo, julgando o próximo e presa a rituais de medo, ela apenas mudou de cela dentro da mesma prisão. Ela trocou a novela pelo vídeo de conspiração, mas a frequência continua a mesma. O desperto real. O despertar real não é sobre o que o governo faz, é sobre quem você é. É entender que este mundo é uma projeção simulada Matrix. É perceber que você é uma consciência eterna presa em um hardware biológico limitado. É conseguir olhar além do teatro da 3D sem se deixar afetar emocionalmente pelo caos que o sistema cria para te desestabilizar. Saber que a parede da cela é feita de tijolos não te torna livre. Ser livre é perceber que você nunca pertenceu à cela e encontrar a saída que sempre esteve no seu interior. Muita gente está apenas trocando de sonho dentro da Matrix. O verdadeiro despertar é o fim do sono. É quando você para de reagir ao sistema e começa a agir a partir da sua própria centelha divina.